Olá pessoal, aqui é o professor Roberto, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o Brasil durante a Primeira República, ou República Velha, ou República Oligárquica. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu gostaria de pedir, por gentileza, para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para poder receber mais vídeos. Pois bem, pessoal, hoje vamos finalizar esse assunto muito importante para a história do Brasil, que é justamente a Primeira República. Ou seja, na aula passada nós analisamos um pouco sobre o início da República, que vai acontecer lá em 1889, com o governo do militar Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca. Exército esse brasileiro que vai dar um golpe militar e vai expulsar o imperador do Brasil. Então, Dom Pedro II ele é exilado, ele tem que sair do Brasil para ir para a França com toda a família real e a partir daí iniciar a história do Brasil República. Então, o Brasil deixa de ser império no ano de 1889 e inicia-se um processo republicano. República essa que vai surgir de um golpe militar. E, de certa forma, justamente por isso, muitos historiadores e sociólogos vão afirmar que a própria República Brasileira é uma república fraca, é uma república que nasce de um golpe, não é uma república plena, não é uma república democrática. Então, a república já nasce de forma equivocada, sem a participação do povo, sem a participação popular. E aí, uma série de outras questões envolvendo a participação popular vai acontecer como um processo de independência propriamente dito. Então, o povo brasileiro, durante o decorrer da história do Brasil, desses mais de 500 anos, na realidade, nesses 521 anos, não teve participação efetiva da população brasileira. Então, a população não participa de momentos significativos do país. A república, ela vai ser fraca, ela vai ser fragilizada, porque ela nasce de um golpe militar, vai nascer de um golpe militar. Os seus dois primeiros presidentes serão presidentes militares, primeiramente o Marechal Deodoro da Fonseca e posteriormente o Marechal Floriano Peixoto, e só depois desses dois governos militares, que eram denominados de República da Espada, ou seja, república governada por mão de ferro, governada por militares, e posteriormente tivemos o primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes. Então, pessoal, a República Brasileira, ela é uma república fragilizada, porque vai nascer justamente de um golpe militar. Além disso, além de tudo isso, ela vai sofrer outros tantos golpes dentro do seu processo republicano. Ou seja, em 1889, a República nasce de um golpe militar. Depois, em 1930, o Getúlio Vargas vai dar um outro golpe que é denominado de Revolução ou Revolução do Estado Novo ou golpe de 1930. Em 1964, o Brasil sofre o seu mais duro golpe, que é o golpe militar. Então, golpe esse que vai durar de 1964 a 1985, ou seja, 21 anos de ditadura militar. Então, governos como o Médici, governos como Figueiredo, governos como tantos outros militares que vão governar o Brasil com mão de ferro de 1964 a 1985. Além disso, tivemos os processos de impedimento, os processos de impeachment contra o Fernando Collor de Mello e contra Dilma Rousseff. Então, isso significa dizer que dentro do recorte
temporal do Brasil na sua república, ou seja, de 1889 até 2021, que é o ano que nós estamos, a história do Brasil república, de fato, é uma história conturbada. Ou seja, o Brasil não é uma república plena. O Brasil não está na sua plenitude democrática. O Brasil não vem de muitos anos de democracia plena. Ou seja, o povo participa da política, mas as decisões populares são desfeitas pela classe política ou pela classe militar. Então, o processo de ditadura militar, ele vai fragilizar, acabar com a democracia momentaneamente. Vamos estar numa república, mas vamos estar numa república que o golpe militar imperou. Então, vamos estar numa república que, de certa forma, vai ser governada por mãos de ferro. Então, militares vão governar o Brasil de 64 a 85. Então, a ditadura militar, ela vai ser a peça-chave para acabar com a democracia durante esses 21 anos. No processo de redemocratização, em 85, volta-se a democracia como nós conhecemos, democracia essa que vai surgir lá no século V a.C., na cidade grega de Atenas, e democracia essa que vai se difundir por todos os países, que vai chegar no Brasil, nesse processo de república. Então, a palavra república ela vem do grego res publica. Ela vem do grego res publica, que significa coisa pública. Então a república deveria ser democrática de direito. A República do Brasil deveria ser uma república democrática de direito e sem sofrer golpes, sem sofrer processos de ditadura. Mas, como sabemos, em 1889 ela já vai nascer de um golpe militar. Então a República do Brasil ela é frágil por isso, porque ela já nasce de um golpe militar. Então, se uma coisa já nasce errado, muito provavelmente ela não vai dar certo. Então, se uma coisa já começa errado, muito provavelmente não irá dar certo. E muitos dizem que a República do Brasil é fraca. É uma república não consolidada justamente por isso, justamente porque já nasce de uma república, já nasce de um golpe militar, diferentemente da república, por exemplo, dos Estados Unidos, que teve participação popular. E a democracia dos Estados Unidos é uma democracia muito mais consolidada. Democracias espalhadas por toda a Europa e também pela própria América, pelas três partes da América, tanto da América Central, na região dos Estados Unidos, tanto da América, ou melhor dizendo, na América do Norte, na região dos Estados Unidos, tanto na América Central, na região do México, tanto em outras partes da América do Sul. Então, existem países que têm a democracia e têm na sua república o seu principal bem, a sua principal força. E aí, mais uma vez, estudiosos vão dizer que o povo brasileiro, ele tem, de certa forma, preguiça ou falta de vontade em participar de ações populares e em participar de processos democráticos, como manifestações e uma série de outras coisas. Então, a população brasileira, ela não participa efetivamente do processo de construção da democracia e do processo de aprimoramento da república. Para que se mantenha uma república democrática, é necessário que o povo participe dessa construção. Só que no Brasil, o povo não está participando de forma efetiva. E isso faz com que se fragilize cada vez mais. Então, ataques
a democracia são ataques constantes, são ataques frequentes, ataques como esse que podem se concretizar a qualquer momento. Então, nós vivemos num Brasil republicano e democrático, mas esse sistema pode acabar a qualquer momento. Podemos voltar a uma ditadura militar a qualquer momento, porque a população em geral não quer participar da política, a população em geral não quer participar efetivamente, não quer protestar, não quer ir para a rua. E tudo isso faz com que pessoas com pensamentos autoritários interfiram e possam acabar com o sistema republicano e democrático. Então, estamos vivendo uma inflação extremamente poderosa, gasolina a R$ 7 o litro, feijão a R$ 10, uma lata de óleo a R$ 10, preços abusivos, preços esses que estouraram por todo o Brasil. Então a cesta básica ficou extremamente cara, subiu mais de 50%, tudo está caro e o povo não participa, o povo simplesmente assiste tudo o que está acontecendo de forma pacífica. O povo não participa, o povo não quer participar da política. O povo, na realidade, o povo só vota, só participa da política porque vota. Sempre vota nas eleições de 2 em 2 anos porque é obrigatório. Mas se não fosse obrigatório, nem lá iríamos, porque é muito mais viável para o povo ficar dentro de casa e aceitar tudo aquilo que está sendo lhe imposto. Então, os tributos e os impostos que são pagos no Brasil são impostos extremamente abusíveis, passando da casa dos 50%, inflação absurda, ou seja, a inflação é tão grande que um salário mínimo hoje em dia é 1.100, mas na realidade economistas afirmam que deveriam ser R$ 3.300 um salário mínimo. Então a inflação sobe, os preços sobem. O que é inflação? A inflação é não ter a certeza da fixação do preço. Então, de manhã você vai comprar um arroz, ele está de R$ 4. À noite, o mesmo arroz já passou dos 4,50. Então, os preços vão subindo de forma significativa, e o poder de compra da população não sobe. Mas de certa forma, a população aceita isso. A população não vai buscar os seus direitos. A população não vai para as ruas protestar. Não existe um sentimento de revolução no Brasil. O que existe no Brasil é um sentimento de conformismo, um sentimento de aceitação. Por isso, a República Brasileira é uma república que pode acabar a qualquer momento. Então, a república e a democracia e a liberdade de expressão podem acabar a qualquer momento. Voltando aqui para o assunto propriamente dito, que é o desenvolvimento industrial durante a Primeira República, a República Oligárquica, que vai de 1889 até 1930, a concentração de capitais acabou contribuindo para a expansão da atividade industrial em algumas cidades. Os investimentos vinham dos cafeicultores, imigrantes e do capital internacional, principalmente dos Estados Unidos. As mulheres e as crianças eram a mão de obra barata. As condições de trabalho eram rigorosas e brutais. Não havia legislação trabalhista, ou seja, não havia CLT, que era a consolidação das leis trabalhistas. Então não existia 13º salário, não existiam férias remuneradas, não existia licença maternidade, existia trabalho infantil. A jornada de trabalho não era de 7 nem de 8 horas, era de mais de 10 horas diárias. Então, no Brasil, como em boa parte do mundo, o processo de industrialização vai trazer isso. Vai trazer a exploração da mão de obra barata, a exploração da mão de obra análoga à escravidão. Então, a indústria no território brasileiro vai ser uma indústria que vai alavancar a economia do país a custos altos de mão de obra barata e mão de obra análoga à servidão, análoga à escravidão. A imprensa. Após a proclamação da República em 1889, parte da imprensa ajudou a criar entre os brasileiros uma imagem positiva do regime republicano. Surgiram revistas de cunho literário, político e sático. Então,
Qual era o papel da imprensa? A maioria dos jornalistas eram republicanos. Eles, de certa forma, acharam que a República iria trazer um sentimento de liberdade de imprensa, já que não existia a liberdade de imprensa durante o Brasil Império. Então, quando a família real, em 1808, vai sair de Portugal para chegar ao Brasil, que vai ter o surgimento da imprensa, a imprensa vai ter que escrever somente coisas favoráveis ao imperador, sobretudo o imperador Dom Pedro II. Então não poderia criticar o Império Brasileiro porque era um sistema imperial, um sistema de mão de ferro, ou seja, um sistema que o governador geral do Brasil era o próprio imperador, e a imprensa que falasse mal do imperador tinha recursos retirados, tinha dinheiro retirado. Já aquelas que falassem bem do imperador tinham dinheiro injetado e conseguiria manter o seu periódico, manter o seu jornal. Então, esses jornais impressos, depois de 1889, serão jornais livres, podemos dizer assim. Serão jornais que poderão introduzir nos seus periódicos assuntos políticos, assuntos literários e assuntos de sátira, ou seja, assuntos de trocadilho, assuntos de sátira e assuntos que vão criticar e que vão politizar a imprensa brasileira. Então, de certa forma, houve uma coisa positiva, que é o surgimento da independência da imprensa. Claramente, cada periódico, cada imprensa tinha um lado político, mas poderiam e estavam livres para criticar os outros políticos. Então, a liberdade de imprensa ela vai ser introduzida de forma significativa a partir de 1889, com o início da República. A modernização das cidades. O Rio e São Paulo passaram por um processo de modernização inspirado em Paris, que era chamada de Belle Époque. Foram criados novos bairros, a expansão do serviço de esgoto, água canalizada e transporte coletivo. Apesar dos esforços, as grandes cidades enfrentavam problemas como a criminalidade e as inundações. Esse ponto é muito importante para nós debatermos um pouco. O que é modernizar uma cidade? O que é modernizar uma área? O Brasil vinha do período imperial, o Brasil vinha de uma escravidão intensa, uma escravidão negra, de pessoas negras. Mais de 60% da população brasileira era formada por pessoas negras, ex-escravos ou descendentes de escravos. E essas pessoas estavam vivendo em cortiços. Assim que foi abolida a escravidão em 1888 pela princesa Isabel, esses negros, essas pessoas foram para o centro das vilas, para o centro das cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, morar em cortiços. Os cortiços eram habitações imundas, eram habitações que não tinham salubridade pública. E por isso, assim que veio esse sentimento de modernizar a cidade, por São Paulo e Rio de Janeiro, sobretudo, eles começaram a derrubar os cortiços, derrubar e expulsar as pessoas que viviam nesses cortiços. Essas pessoas foram obrigadas a ir para os lugares mais altos e mais afastados das cidades, o que hoje nós chamamos de favelas ou comunidades carentes. Então, esse processo vai ser um processo chamado de Belle Époque. Eles começaram a derrubar as habitações insalubres, começaram a expulsar a população negra do centro da cidade e começaram a produzir grandes prédios, começaram a trazer populações brancas para morar no centro de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o processo de imigração para trazer italianos, alemães, para trazer japoneses, chineses, holandeses, essas pessoas brancas, estrangeiras, acima de tudo, era um processo de branqueamento da raça, de miscigenação, porque eles disseram assim, os governantes e os políticos: como é possível nós seguirmos Paris, nós seguirmos a França, se a população do Brasil está quase toda de negros? Então, o racismo ele imperava na sociedade brasileira. Era um racismo estrutural, um racismo muito grande. A partir disso, que eles vão começar a derrubar as casas das pessoas negras que viviam no centro das cidades, eles vão
começar a construir, a plantar árvores, vai ter um processo de urbanização e um processo de arborização inspirados na França. As pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições, só andavam com vestimentas francesas, ternos, chapéus. As mulheres andavam com guarda-chuvas e vestidos franceses ou imitando vestidos franceses. A moda do Brasil era a França. O Brasil queria imitar a Europa, o Brasil queria se modernizar. E para se modernizar, eles começaram a expulsar as pessoas negras do centro das cidades e começaram a produzir habitações bonitas, começaram a produzir habitações salubres, começaram a produzir esgoto, começaram a produzir escoamento de água, e os negros que foram jogados de escanteio foram jogados para os lugares mais afastados, para assim dar início ao processo de construção dos barracos, que deu origem ao que nós chamamos de comunidades carentes. Então, comunidades carentes porque não tem, até hoje, não existe políticas públicas favoráveis às comunidades carentes, não existe políticas públicas favoráveis às pessoas que moram nas favelas. Então, as pessoas que vivem na favela hoje, a maioria são pessoas negras, mais de 60%, pessoas negras e pobres, que não são vistas pela sociedade, não são vistas com políticas públicas, e são descendentes de pessoas escravizadas no Brasil. Então, por isso que a população é negra, a população das favelas é uma população predominantemente negra, porque eles viviam no centro das cidades e foram retirados à força para os lados, para os cantos da cidade. Então a modernização do Brasil vai passar por isso, vai passar por esse racismo, vai passar por todo esse processo estrutural. Pois bem, pessoal, hoje vamos finalizar aqui nossa aula sobre essa segunda parte, essa aula sobre história do Brasil República, dessa primeira República Brasileira, que vai de 1889 a 1930, república essa que vai ser um pouco conturbada, chamada de República Oligárquica ou República Velha, ou República de Café com Leite. Então, São Paulo e Rio de Janeiro vão se desenvolver muito, assim como Minas Gerais também, e em todo o processo político das fraudes eleitorais, do coronelismo, da República da Espada, primeiramente com o Marechal Deodoro da Fonseca, segundamente com Floriano Peixoto. Observamos a fragilidade democrática do Brasil, a fragilidade da República Brasileira e, sobretudo, observamos que o Brasil ainda é uma república frágil, uma república jovem, mas uma república frágil que já passou por diversos golpes e ainda pode passar por golpes. Então, cabe a nós, cidadãos, lutarmos e irmos às ruas protestar por melhores condições e para não deixar a democracia finalizar, para não deixar a democracia acabar, ser rompida, ser exterminada. Então, a Constituição brasileira e o Código Penal vai dizer justamente isso. Qualquer um que ameace a democracia tem que ser julgado, tem que ser condenado. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.